Bem-vindos a mais um podcast aqui da Agência Vision. Hoje um dia muito bom, um dia espetacular, com convidados que vão surpreender você. Eu estou aqui hoje, quem vai me ajudar na entrevista, porque as perguntas são perguntas fantásticas. E olha só, para você que é empresário, fica de olho, fica atento, vai até o final da gravação do nosso podcast de hoje, porque realmente são informações que podem mexer com o seu bolso. Então, vamos lá. Hoje eu trouxe aqui no nosso podcast o Bacelar, que é da agência Axis. Bacelar, muito prazer ter você aqui com a gente. Bom demais, prazer estar fazendo parte desse podcast aqui junto com o Evandro, junto com o Carlos. Vamos para cima. Vambora. E hoje, para você que é empresário, fica muito atento, presta muita atenção, porque nós trouxemos aqui o Evandro Takaki, ele que é da BTF Consultoria. Então, Evandro, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui no nosso podcast. Obrigado, Carlos. Obrigado aí pelo convite, cara. Estou muito feliz aqui em estar aqui. Vamos tentar responder as perguntas aí. Não, vambora. Bacelar, eu já queria começar com acelerando, sabe? Vambora. Porque hoje em dia, a maioria dos empresários enxergam a contabilidade com algo de uma maneira meio que até negativa, sabe? Aquele cara que só vai levar boleto, só vai levar conta para você pagar. E, na verdade, não é bem isso, né? Como os empresários deveriam enxergar e até que ponto a contabilidade pode ajudar nesse sentido? É uma boa. A contabilidade ela é vista como obrigatoriedade, né? Né, Evandro? Montou um CNPJ, tem que ter o contador. Tem que ter o contador, ele é o funcionário do governo, ele é o cara que vai levar a conta pro cliente. Só boleto chegando no WhatsApp, no e-mail. Ele é o cara que leva a notícia ruim. Sim, Às sim. vezes é muito mal visto, mas é só o cara, é o carteiro. Imagina o carteiro. O carteiro levando a informação para você e você querendo bater no carteiro. Não existe, né? Não tem Então, como, né? Mas ele pode ser usado também como um objeto de gestão, né? Que é uma ideia que você trouxe. Eu acho interessante a gente frisar isso para desmistificar essa ideia errada que a maioria dos empresários tem, né? Fala um pouco mais sobre essa parada de usar como instrumento de gestão e não só a pessoa que vai trazer a notícia ruim. Perfeito, Bacelar. Esse aí é o ponto que eu defendo desde da minha graduação. Minha graduação, inclusive, foi baseada... Meu tema foi contabilidade como instrumento de gestão. O pessoal subutiliza o contador, esse é o fato, né? O contador é subutilizado. E por quê? Porque o contador ele tem muito conhecimento de finanças, de planejamento tributário, ele pode trazer informações que você não consegue enxergar no seu dia a dia. Muitas vezes o empresário ele usa a contabilidade mental, e a contabilidade mental pode te gerar um problema gigante, né? Então, o fato é que empresas grandes, listadas em bolsa, elas têm que ter a contabilidade bem feita, auditada, para quê? Para que os tomadores, os investidores, usem aquela base para poder decidir se você investe naquela companhia ou não. E por que os pequenos e médios não fazem a mesma coisa, né? Porque o gestor, porque o dono não utiliza a contabilidade para poder tomar uma decisão? Porque aquela informação ela vai ser consistente, vai ser base para você decidir investimento, se você precisa cortar custo, se você precisa aumentar o preço, se você precisa investir em ativo. A sua decisão de investimento vai estar lá. E a sua decisão de financiamento também vai estar lá nas demonstrações contábeis. E você pode enxergar, por exemplo, que você tomou uma decisão errada de investimento, né? Então, ele vai estar reportado e você vai ter condições de mudar o curso da sua companhia. E imagina que você tomou uma decisão errada de financiamento. Você pegou empréstimo e está pagando um juro gigante. E você não está sabendo, porque você está lá no dia a dia, apagando conta, apagando incêndio, e você não tem uma reunião de conselho, por exemplo, e que traz essas informações para você poder tomar uma decisão coerente. Se você conseguir trazer o seu contador, alinhar o seu back-office financeiro, administrativo, para que possa entregar informações consistentes para a contabilidade pode fazer uma devolutiva para você de informações para tomar uma decisão muito coerente na sua companhia. Essa daí é a parte de gestão, né? Eu vou trazer um pouquinho de pimenta no negócio. Exato.
Eu acho que a imagem que foi criada dos contadores no Brasil em si vem muito por conta da maioria dos contadores inexperientes. Vamos colocar dessa parte. Por quê? Eu já tive contador. Sim. Hoje eu sou teu cliente. Perfeito. E hoje eu tenho... Hoje eu não me preocupo com nada. Zero. Carlos, chega lá no meu e-mail. Todas as informações que eu nem pedi. Olha que maravilha. Que eu nem pedi. Vai chegando lá. Mudança na lei. Chegou essa semana um e-mail para mim. Né? Depois é até interessante a gente abordar essa parte aí da lei que teve mudança da entrega de nota, né? De como fazer a nota, tudo certinho. Então, assim, o que você atribui isso aos contadores que não têm um treinamento experiente para lidar com o empresário hoje em dia, ou que até mesmo esses próprios contadores que estão se formando agora não entendeu o que eles são os instrumentos de gestão? É assim, ó, quando eu iniciei, as obrigações acessórias eram menores, eram menos detalhadas, né? Então, Sim. você tinha uma obrigação, tal, era muito mais fácil você ingressar nessa jornada, porque as obrigações acessórias eram menores e a exigência era menor. Hoje em dia, a obrigação acessória, efetivamente, depois do SPED, toma muito tempo do contador. Isso é fato. Então, quem não investe em tecnologia, você não consegue entregar as obrigações. Então, a tecnologia é uma base muito forte para que o contador entregue as obrigações acessórias. Mas, de fato, a educação do contador, a graduação dele está muito fragilizada. O contador ele não sai preparado, o contador, né? A pessoa que fez as ciências contábeis, Sim. ele não sai preparado para ser contador. Ele não sabe, ele tem muita dificuldade em entender demonstrações financeiras. Ele sai despreparado. A gente entrevista muita gente no mercado, né? E efetivamente eles estão despreparados. É problema de base, né? De formação de profissional. Então, ele tem que ingressar, e tinha até estudo da PricewaterhouseCoopers muitos anos atrás, que eles contratavam a pessoa, o recurso, e tinham que investir mais de 2.000 horas para que ele saísse preparado. Depois da faculdade? Depois da faculdade, depois Entendi. de formado. Né? Então, esse dado acho que piorou. Entendeu? Você sabe que até seguindo nessa linha, eu vejo que muitos empresários, olha só, eles misturam as contas da pessoa física com pessoa jurídica. Perfeito. Isso eu vejo acontecendo direto. Eu nunca sabe? fiz isso. Perfeito, Carlos. É todo dia. Eu nunca fiz isso mês passado. É todo dia. Essa confusão patrimonial é todo dia, Carlos. Bem levantado. Porque, assim, as pessoas, sobretudo os empresários que nasceram, né? O empresário, ele nasce comercial ou ele nasce operacional. Essa é a base de 99% dos empresários hoje, que nasceram, né? Que abriram a sua própria companhia. Ele não tem mentalidade de gestão, de administrativo, de finanças, ele não tem condições. Então, ok, está tudo certo. E acaba fazendo a confusão patrimonial. Então, ele gasta dinheiro da empresa, né? Ele pega aquele dinheiro e compra um carro. Pega aquele dinheiro, paga uma despesa pessoal. E começa a utilizar o fluxo de caixa da empresa como se fosse dele. Como se fosse uma entidade só. Isso gera uma confusão gigante, fazendo com que, muitas vezes, o empresário mate a galinha dos ovos de ouro. Né? Que ele quer extrair mais ovos da galinha do que ela efetivamente dá. É um problema gigante, cara. É um problema de gestão. É um problema de confusão patrimonial. E esse, eu acho que é um dos pontos e algo que acontece frequentemente, né? Não, total. O Evandro me ensinou muita coisa nessa questão de contabilidade. Eu pego consultoria com ele todo dia, praticamente. Né? A gente vem conversando bastante. Por exemplo, eu vim para cá hoje. Eu vim pela minha empresa. É certo eu colocar gasolina do caixa da empresa para cá? Então, se você veio para parte Isso, eu vim pela empresarial, é correto a empresa subsidiar esse custo para você. Isso. Né? Porque E muito empresário tem essa visão, só que eles fazem de forma errada. Por exemplo, eu não parava lá no posto de gasolina, abastecia e gerava a nota no meu CNPJ. Não, eu pegava lá e ia embora. Hoje já não. Eu faço muito isso. Não tem como mais.
Toda hora eu vejo o Evandro aparecendo na minha cara, assim, falando, e anota. Para tudo que eu vou fazer da empresa. Então, isso é o certo. Esse é o certo e vem em encontro com a norma. Hoje, até o ano passado, distribuição de dividendos não era tributado. Né? Esse ano passou a ser tributado a distribuição de dividendos acima de 50 mil. Imagina que você começa a pagar, tirar dinheiro e fazer essa confusão e o fisco entenda, ele possa entender que você está tendo uma distribuição de dividendos disfarçada. Né? Aí o que vai gerar um problema gigante tributário para o sócio. Sim. Então, o importante é você, a partir de hoje, é imediato, né? Você ter consciência que a conformidade tem que ser atingida. Né? Você tem que buscar a conformidade na sua empresa. Separar o que é pessoa física, o que é jurídica, separar o que é despesa da empresa, o que é despesa pessoal, o que é operacional. Até mesmo para você ter uma decisão de investimento correta e uma decisão de financiamento correta. Porque senão até mesmo para, por exemplo, aparece aí uma pessoa querendo entrar como sócio da tua empresa. Exato. Cadê os dados da empresa? Você tem dados, você pode ter dados, você pode construir um pitch maravilhoso para ele, falar que sua empresa é super rentável. Quando ele vai entrar com uma due diligence, ele vai ver que você é tudo bagunçado. Tudo errado. E acaba que o seu valuation diminui. Despenca praticamente. Despenca. Fala assim, olha, tudo que você falou não está reportado aqui na contabilidade. Porque para M&A, no caso, a contabilidade é super importante. Sim. E é bem comum. Eu vejo porque às vezes você conversa com clientes e tal, e o fulano fala, olha, preciso pagar a conta da escola dos meninos. Manda o boleto lá para a secretária. Preciso pagar não sei o quê, manda o boleto lá para a secretária. E vai misturando tudo. E aí a gente vai seguir e vai cair em outro problema. Muitas vezes a empresa parece estar dando lucro. Exato. Não é? E aí ele não percebe que pode ter um determinado vazamento aqui, sei lá, no operacional, ou está deixando de ganhar em outro ponto, e aí entra a gestão novamente. Exato. Imagina o seguinte, que você confunde, faz essa confusão patrimonial, tira o dinheiro, vai, e você tem um caixa. E a pessoa, quase 100% do gestor, administra por caixa. Mas imagina que você recebe antecipado do seu cliente. O seu caixa inicial vai ser grande. Só que virão contas a pagar. E se você gastar esse dinheiro nesse momento de caixa alto, você não vai ter aquele dinheiro para pagar as contas da própria empresa. E aí entra uma confusão, que a pessoa administra, tem o caixa gasto, não tem o caixa, pega o empréstimo. Aí fica uma gestão muito ruim, muito ruim. Então, por isso que, e é difícil explicar isso, é separar o que é econômico do financeiro, o que é DRE, o que é fluxo de caixa. Aí você juntando essas informações, muitas vezes vocês podem ver lucro reportado na DRE e falta de caixa para pagar a operação. Por que isso que acontece? Porque fundamentalmente vocês estão financiando o cliente, por exemplo. Vocês estão deixando um prazo gigante para receber. Você vai ter a receita hoje, mas o caixa lá na frente. E como que você lida com isso? Isso é muito importante, né? Você vai descontar, você vai perder, trazer a valor presente e perder essa parte da sua margem. Então, imagina que a demonstração financeira pode te reportar muita coisa. Muita coisa. Isso é muito legal. Conversar com o Evandro sobre isso se torna muito fácil, na realidade. Ele consegue pegar um tema complicado ali, para a maioria das pessoas leigas igual a mim, de contabilidade. Sim, eu não estudei contabilidade. Eu tô nessa. E traz de uma forma simplificada. Eu queria voltar ali na parte... mais ali, dando um briefing para você que está vendo aí. O Evandro tem 20 e poucos anos de área, né? Quanto tempo? Eu sou a minha graduação, contando da graduação, mas eu comecei a trabalhar antes. Eu me formei em 2000. 2000, cara. 26 anos, atuante, com um escritório aí que já ajudou mais de 400 empresas. A mais, né? Bem mais de 400 empresas, já trabalhou em multinacional. E trazendo aqui uma novidade até que você não estava sabendo, né? Não deu tempo da gente fazer um briefingzinho aqui.
O Evandro, a partir de agora, ele está indo para uma vertente de ir contra o sistema falho que está acontecendo hoje em dia. O que é o sistema falho? É o que a gente estava conversando de início. Você sai aí da tua faculdade, você acha que sabe alguma coisa, mas não. Tem o campo de batalha. O campo de batalha é totalmente diferente. E é aí que o Evandro entra. O Evandro está lançando a mentoria dele, na qual ele vai pegar você pela mão, literalmente, e mostrar como construir um escritório de sucesso. Uau! Perfeito. Exatamente. É Porque isso. não é qualquer pessoa, Carlos, hoje em dia, que tem um escritório no centro de São Paulo, ali no Tatuapé, que prospera, que já ajudou mais de 400 empresas, com um know-how de 26 anos, um cara que já prestou consultoria para multinacionais. Então, você vai ter a oportunidade de estar junto com o Evandro logo na hora que você sair da sua faculdade aí. Ou você que está perdido, né? Que tem os contadores que Sim. tá perdido. Perfeito, exato. Né? Compartilhar a experiência. Exatamente. isso. É pegar na mão e mostrar como é que faz. E só tem o caminho quem já tá lá. E você, considero que você já esteja lá onde muitos queiram estar. É que nem aquela pessoa que faz um curso de veterinário, né? E fala, agora eu vou cuidar de bicho. Mas e montar o teu próprio consultório? Nada? É verdade. Como é que Exato. faz? É verdade. Então, Evandro, como que você consegue ajudar a pessoa que está saindo agora da faculdade, do zero? Vamos colocar dessa forma. Imagina assim, Bacelar. Você sai da faculdade hoje, você se forma. Você nunca empreendeu, você nunca vendeu, você nunca entregou assim aquela atividade como um todo, porque quando você tem escritório, você tem que entender que você tem que saber todas as áreas do seu escritório que você tem que estar ofertando. Muitas vezes você trabalhou como um analista contábil. Então, você vai entender de contabilidade aquele pedaço da contabilidade. Mas quando você abre um escritório, quando você vai empreender, as coisas mudam. Você precisa muito mais de habilidade para você poder ter um escritório. Você tem que saber vender, você tem que saber o que é contabilidade, o que é fiscal, o que é departamento pessoal, o que é paralegal, que é um BPO financeiro. Aí tudo depende do que você vai fazer de oferta para o mercado. Como contratar da maneira certa. Exato. Porque como contratar da maneira certa é um passo muito importante. Eu já tive problemas muito ruins no escritório. Por exemplo, de clima organizacional. Um clima organizacional, você não sabe o problema que pode trazer para você. Ele pode quebrar a sua empresa. Um clima organizacional pode quebrar a sua empresa. Por quê? Porque cada um vai para um lado. Ou eu acho que... Eu fiz uma viagem agora, no Mato Grosso, e eu fiquei um pouco assustado, Carlos. Evandro do céu, eu comecei a falar sobre cultura. Cultura é um passo a mais. É um passo acima. Uma empresa sem cultura não prospera. Empresa forte, cultura forte. Empresa fraca é aquela que não é nem a cultura é fraca, não tem cultura. Não tem porque cultura a cultura, o que é a cultura? A cultura ela é o Evandro invisível da BTF. É isso. Quando o Evandro não tá lá, a cultura toma conta do negócio. Ele tá aqui agora com a gente. O escritório tá lá. É perfeito. Tá lá. Mas quem tá lá no escritório? É uma entidade chamada cultura. Então, fala um pouco sobre cultura organizacional, sobre cultura de vendas, sobre cultura da tua empresa, por exemplo. Imagina assim, você tem um jeito de você entregar as coisas, um jeito de atender seu cliente. Você tem um jeito de atender, um jeito de levar, um jeito de conversar com o seu cliente. Uhum. E daí eu tive até esse problema lá atrás, né? Eu falava com o meu cliente, ele gostava muito do meu atendimento, só que eu tinha um descolamento com a entrega do meu pessoal. Por quê? Porque eu tinha uma cultura de atender, a minha forma, o meu jeito, todo um jeitão que você tem para levar para o mercado. E se o seu time não tiver alinhado com esse jeito, que é a cultura que você leva para o mercado, você está fora. Você pode vender, mas você vai perder. Então, a retenção de cliente está alinhado com a sua cultura bem implementada na sua empresa, né? Então, indo até em encontro da pergunta, como contratar? Tem que ter fit cultural. Primeira coisa, tem que ter o fit Exato. cultural, né? Por quê? Porque sem ter fit cultural, você vai acabar com o seu clima organizacional, você vai ter problema de retenção de cliente, de carteira, você vai ter uma série de problemas sem esse fit cultural. Então, primeira coisa, o cara sabe ou não sabe tecnicamente? Isso
você fazendo uma análise um pouquinho, você vai entender se ele sabe mais ou menos. Comportamental, você faz um DISC lá, por exemplo, você sabe mais ou menos o comportamento. Mas se ele não tiver o fit cultural, eu quero... um garçom, por exemplo, o cara tem que saber, ele tem que gostar de servir. Porque como senão ele não vai ser garçom, ele vai servir muito mal. Como que ele vai servir uma coisa que ele não gosta de fazer? É a mesma coisa de contratar um vendedor que não gosta de vender. Exato. Você vai um vendedor, mas eu não gosto de vender. Eu não gosto. Mas eu não gosto de ficar enchendo o saco do cliente. Pelo amor de Deus, o papel do vendedor é encher o saco. Exato. De uma forma correta, sim, técnica, sim, né? Sim. Só que ele tem que ter aquela aptidão, aquele fit, né? Uhum. Se não der o fit, cara... A cultura é como se fosse um país. Exemplo, é um país. Nós estamos aqui no podcast hoje. Aqui tem um país. Esse país tem as suas regras. Aqui, por exemplo, você está aqui, é o Estado Islâmico. Você não pode entrar com uma Bíblia aqui. E aí eu venho e entro com uma Bíblia. O que vai acontecer? Eu sou expulso. Deveria, né? Essa é a real. Agora, se você não... Imagina assim, porque a velocidade... Você tem que ter velocidade para essa decisão. Exato. Né? Você tem que ter isso aí tem que ter velocidade. Porque se você não tiver velocidade, imagina que você está no mundo empreendedor. Né? Você está empreendendo, você é empresário. Sim. Né? Então, você tem que tomar uma decisão baseado em dados, né? Baseado numa regra, num framework que você definiu, não no coração. No coração. Porque muito empresário toma pelo coração. Coitadinho. Cara, eu já sofri muito com isso. Sofreu. Esse coitadinho vai matar a sua empresa. Exato. Né? Você pode ajudá-lo de outra forma. Não estou falando para você ser um cara frio, tal. Mas para empreender, para ser empresário, tem que ter esse conceito de decisão baseado num framework que você tem. E se sair desse framework, toma decisão rápida. Não deu fit cultural? Demite rápido. Deu um problema que está causando lá no meu clima organizacional, demita rápido. Demora para contratar, mas demite rápido. Porque essa pessoa vai acabar. Imagina uma laranja podre, você joga na outra. Com a outra, estraga. É muito rápido. Você fala assim, nossa, estragou tudo. É aquele tipo de pessoa câncer, né? Câncer a gente não trata, a gente corta fora, a gente elimina. E acabou, Você sabe que, rapidinho aqui, eu lembrei de uma situação. Eu costumava dizer pro pessoal, no momento da contratação, falar, olha, eu preciso de pessoas que vistam a camisa da empresa. Isso é um ponto. Mas a camisa precisa vestir, sabe? Precisa se encaixar perfeitamente em você. Bonitinho. É isso. Sabe? Porque é legal esse lance, poxa, vestir a camisa, legal, tô indo. Mas espera aí, você está seguindo a cultura da empresa? Sabe? Não é fazer por fazer, fazer desta maneira. Né? E você falando da laranja podre, eu lembrei, chegou um determinado momento na Vision de contratação, as pessoas mais antigas, elas seguiam, sabe, a cultura da Vision e tal. E nesse momento começamos a contratar, chegou uma pessoa, e essa pessoa começou a chegar atrasada, começou, sabe, a dar problemas, faltar, isso, aquilo. E os outros funcionários, que eram todos exemplares ali, começaram a falar, opa, peraí, se fulano está chegando atrasado, eu também posso chegar. Se fulano não está entregando o que precisava, os entregáveis, eu não preciso entregar, eu não preciso ter o comprometimento, eu não preciso ter isso, ter aquilo. E é o que você falou, se você não tirar rápido, vai contaminar todo mundo. É isso. Então, a decisão, velocidade no mundo empresarial tem que ser uma velocidade rápida. Você tem que tomar uma decisão muito rápida, né? Falando em velocidade, eu estou muito mais dentro do seu negócio, até então, pela parte de geração de conteúdo e tudo mais, e as trocas que a gente tem diariamente, e eu acabo pesquisando muito sobre a área contábil no dia a dia. Por curiosidade, também porque eu tenho uma empresa, então eu preciso estar dentro ali do que está certo, né? Sim. Não quero acabar com a minha empresa por causa de um detalhe besta que era para me ter visto há muito tempo atrás. Falando em velocidade, Evandro, aí já é opinião minha. Vou te tirar do meio desse BO, tá? Aí já é opinião minha. Ótimo. Tá? Bom. Eu acho que esse ano, assim, todo ano muitas empresas falem. Fecha as portas da recuperação judicial, da RJ e por aí vai. Certo? Fechado. Só que eu acho que esse ano vai ser o ano que o contador, não todos, mas o contador despreparado vai ferrar muitas empresas. Eu concordo. Porque, assim, muitos contadores, não todos, mas muitos contadores, eles estão com aquela cultura antiga, aquela mentalidade antiga. E alguns não se atualizam.
Eles não se atualizam, não tem Aí aquela... que entra a velocidade, né, que eu falei. A velocidade de informação. Tá mudando muita coisa, cara. Muita coisa. Para o ano que vem tem muita coisa e para os próximos 10 anos aí tem muita coisa para mudar na parte de legislação tributária. E vem sofrendo algumas alterações contábeis também, vai entrar até uma norma nova lá para você alterar a forma de reportar a DRE, mas a norma tributária, quem não tiver atualizado, por exemplo, vai precificar errado, vai contratar fornecedor errado. Por quê? Porque não entendeu a regra nova, né? A reforma tributária. E quem não entendeu a reforma tributária vai reportar para o governo errado, o contribuinte vai tomar uma decisão errada, porque não está sabendo da norma correta, está negligenciando essa parte que é muito importante, que já deveriam estar cuidando dessa parte, né? Muita gente está falando, não vai acontecer. Tem gente que, inclusive, acha que não vai acontecer. Que é o estado de negação, né? De negação. Não, aqui no Brasil não vai acontecer. Não, pelo amor de Deus, maravilhoso aqui. Mas vai acontecer. O pessoal não está colocando fé, mas já é norma, já está tudo certinho, já está com prazo para acontecer, está tudo certinho. Não tem como não acontecer. Eu tô vendo um cenário bem extenso assim, né? Com outras contabilidades também. E eu vejo, por exemplo, que se lasca o que você vai achar, tá? Não tô nem aí. Mas eu vejo o nível de preparo do Evandro. O Evandro estava estudando no final de semana passada, cara. A maioria dos contadores não tá nem aí. Vamos ser bem sinceros. A maioria tá despreparado. É o cara que mais estuda contabilidade que eu conheço. É de forma absurda, de forma psicopata. Essa é a realidade. Ele não para. Isso é amar mesmo que faz, né? Ama, se atualiza, conversa com o teu cliente, manda e-mail, manda mensagem, a equipe extremamente preparada. Aí eu vejo algumas outras contabilidades que, tipo, o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar e tá tudo certo. Cara, eu particularmente, batendo na tecla, o que acontece com uma empresa que tem... Não é querendo ferrar os contadores, tá? Vamos deixar claro aqui. Até então, quando o Evandro presta uma consultoria junto com a empresa dele, ele entra lá, ele é amigo do contador. Nada de tirar o contador que está lá dentro, não é verdade? Nada de tirar o contador. A gente respeita vocês. Mas a parada é a seguinte. Tem muita gente despreparada. Muita gente despreparada. Eu acredito fielmente que... Vamos lá, contratei um outro contador e ele não é tão preparado. O que um mau contador pode fazer contra a minha empresa... Nem que seja... na verdade, é sem querer. Na verdade, é sem querer. Ele não entra na minha empresa para me ferrar. Não. Mas por ele não estar preparado o suficiente, o que um mau contador pode fazer com uma empresa que está saudável? Imagina o seguinte. O cara vai lá e manda uma obrigação acessória errada. O que é isso? É uma obrigação acessória, a informação que você pega lá da operação e manda para o governo. Boa. Vai lá, o fisco... Isso aqui que você tem aí de informação. Entendi. Você manda errado. O que pode acontecer? Você pode ser glosado, ou seja, o governo pode te multar, trazer uma multa pesada e você... E não é o contador que paga, a rigor. É o contribuinte que vai ficar com esse problema nas costas. Sim. Né? Ele pode onerar sua operação porque ele está falando para você pagar mais tributo que deveria. Imagina o seguinte, você pede competitividade. Você não tem você já não tem diferencial competitivo, imagina a paridade competitiva você perde, porque o contador gerou informação errada ou te orientou errado naquela forma de tributar. E tudo bem que você não vai lá nos corporativos, você vai lá no imposto de renda, por exemplo. Se ele te orientou a ser lucro real, lucro presumido de forma errada, você também deixa dinheiro na mesa. Então, ele pode gerar um prejuízo gigante para você. E até seguindo nessa linha, na consultoria, esse plano de gestão, que eu acho do caramba e tal, quando você lê, né, você pega aquele cenário daquela empresa, você fala, puxa, eu contratei o Evandro, olha, o cenário da minha empresa é essa aqui. Por onde você começa? Até eu queria seguir a linha da desmistificação, porque você pode aprofundar em vários outros termos ali, né? Vamos supor que eu tenha um e-commerce, um comércio de rua, enfim, e eu não estou preparando bem, talvez, o meu estoque, né? Ou o meu atendimento, até onde você pode ajudar essa empresa, né? Porque a gente sabe que você pode ir muito além da entrega dos boletos, né? Perfeito. Imagina o seguinte, eu
quando entro, eu quero entender, primeira coisa, como que é o controle interno da companhia. Quais são os controles que você tem? Porque a gente, muitas vezes, entra na companhia e o cara não tem nenhum contas a receber. Não tem o que é contas a pagar. Imagina, a gente tem que começar desde o comecinho. Não dá para chegar assim, então vamos fazer um planejamento XYZ. A gente precisa de dados, né? Então, controles internos, eles geram dados. Para quê? Para que você possa criar um plano. Se os seus dados são ruins, aí a gente começa de base. Vamos falar assim, vamos construir essa base de dados para que a gente possa construir um plano estratégico, né? Como que você vai fazer, que forma você vai fazer, porque muitas vezes o cara tem uma informação lá, olha, já ouvi no mercado que lucro real para mim é melhor. Tá, legal. Baseado em quê? Não, baseado no que o cara falou, mas o cara viu seus números? Não, o cara que falou que o mercado lá é melhor lucro real. Tá bom. Ele sabe da sua operação X, sabe da sua operação Y, ele sabe quanto que dá de bottom line, de resultado da sua companhia, não na dele, na sua. Não, então como que ele orienta você a ser lucro real? Muita gente entra no achismo, fala assim, eu acho, eu ouvi falar, mas sem os dados. E daí, vamos lá, daí quando você é lucro real, você precisa de uma conformidade maior, né? E às vezes ele não tem toda a operação lá dentro, né? Então não está muito bem controlado, o controle dele é fragilizado. O que ele vai acontecer com ele? Ele migra para o lucro real e aumenta o risco exponencial. Imagina que você vai lá e deixa o seu risco muito grande, não oferecendo para a tributação a forma correta, né? Então, sim. Eu começo pelos controles internos. De fato, assim, quando que eu preciso de um contador? Sempre. Desde que você abre a empresa. Desde que você abre a empresa. Mas não abrir só a empresa. Fala assim, porque quando você vai abrir uma empresa, você fez o business plan, você viu o mercado, sim, você viu custo, você viu operação, go-to-market, você viu um monte de coisa bonita. Só que na hora de formalizar essas coisas bonitas, o contador, junto com o advogado, também é importante, sim, ela vai estruturar sua forma legal. Você vai abrir uma limitada, uma SA, de que maneira você vai para o mercado, né? Qual o regime tributário que você vai optar nesse início, baseado no seu planejamento orçamentário, né? Da contratação de pessoal, qual que é o regime tributário, né? E a estruturação de controles internos, que a gente ajuda também o contribuinte, a falar o mínimo, né, de controles internos que a gente precisa para que você tenha os dados suficientes para você continuar com a sua empresa a longo prazo. Para ter uma empresa 100% saudável, né? Saudável e gerenciável, porque às vezes ela não está saudável, mas você nem sabe onde que ela está dando problema, né? Então, e aí tem aquela frase também, né? Dois pontos que eu queria trazer aqui. O primeiro ponto tem uma frase muito boa que todo mundo fala, né? Que faturamento é ego. Faturamento é ego. Por que faturamento é ego? Às vezes o cara pode estar faturando bem, mas no final do ano ali, vamos fechar os 12 meses, tá lascado. Porque imagina o seguinte, eu posso vender essa bola aqui, ela me custou R$10. Certo. Se eu vender a R$9, eu não vou vender muito? Pra caramba. Vou vender muito, vou chegar em bilhões. Eu tô escalando o quê? Prejuízo. Mas o meu faturamento é gigante. Por quê? Porque eu vendi muito. E a cada uma que vende é R$1 que está... De prejuízo. Que você aumenta. Entendi. Né? Então, faturamento, ele é um indicador. Perfeito. Mas é um indicador fragilizado, né? Porque agora você vai lá e vende esse cara a R$11. Você custa 10, vende a 11. Você vai ter uma margem. Mas ela é suficiente para cobrir seu custo fixo e despesa fixa? Muitas vezes não. Porque você tem um custo gigante. E no final do dia, ao invés de você ter lucro, ainda você tem prejuízo, mesmo tem uma margem sobre o produto. Olha que negócio doido você que tá acompanhando esse vídeo aqui. O contador não é só aquele cara que vai te mandar boleto, não, cara. Isso é muito doido. Porque assim, beleza. Vamos abrir uma empresa eu e você, Carlos. Vambora. Agora. Vamos montar a empresa. Pra onde a gente vai?
É. O que a gente faz? Começa por onde? Entendeu? É. Como é que precifica? Como Qual que é como os- precifica? Qual que é os KPIs certos que eu preciso ter na minha operação para rodar tudo certinho? É isso. Aí a gente vê o contador só como um cara... A gente não, né? Porque eu já aprendi. Eu deixei de ser burro. Mas a gente vê o contador como uma pessoa de... Eu preciso ter lá o contador lá, cara. Porque ele tem que mandar os negócios lá das guias lá pra me pagar por mês. Não, cara. Olha Meu Deus do céu. Você não precisa pagar 100 mil reais, 50 mil reais no mercado. Você vai ter Se for pagar, paga pro Evandro, tá? Chama aí, Se for me pagar, chama paga aí. pro Evandro, tá? Mas você tem um contador que pode te tirar do absoluto zero a uma empresa extremamente organizada, com os KPIs certos, com tudo bonitinho, tudo saudável, e te levar ali até como você precifica o teu produto. Olha que doido isso. É fantástico isso. Sabe que tem um cliente nosso, o cara tem 20 lojas, tem isso, aquilo e tal. Só que o controle interno dele é horrível. O cara tem tantas lojas, Fala o nome. só que ele não... Cadê o nome dele? Eu não vou falar. O cara tem tantas lojas e ele não consegue controlar o estoque dele. Putz. Porque, por exemplo, até conversando com o Álvaro de IA e tal, para ajudar nessa parte, e aí o Álvaro falou, olha, tá bom, mas onde estão esses números? Olha, o cara coloca algumas coisas, ele tem algumas planilhas no Excel, mas essas planilhas, elas conversam entre si? As lojas, né? A base de dados é tudo em um lugar? Não, não é. Pô, como é que eu vou fazer isso, né? Por onde eu começo? E aí você falando desse controle interno, eu lembrei desse cliente, porque ele queria acelerar, melhorar e tal, só que ele não tinha base. Ele queria que a IA trabalhasse para ajudar ele nesse controle de estoque e tal, para fazer para prevenir, né? Poxa, eu preciso já prever que daqui tanto tempo eu preciso comprar mais tantos produtos. Olha, eu quase falando o nome do cliente. Calmou. Corta. E aí ele não conseguia não tinha de onde tirar dados. Então, por isso era um descontrole total. E aí ele pode estar perdendo dinheiro dentro do operacional, está perdendo dinheiro porque não está vendendo tudo aquilo. E às vezes o que ele precisa mandar produzir, ele não manda produzir, pode mandar produzir até produto errado. E é um ambiente propício para desvio. É propício, porque quem não tem controle, o desvio você não vai enxergar. Imagina o seguinte, você vai lá, tem 2 bolas dessas, você nem sabe que tem 2 bolas. Levou embora, você nem sabe. Imagina. Então, gestão Então, no de caso, risco tem muito compliance, empresário hoje que está sendo roubado e nem sabe. nem sabe. Essa é a realidade. Exato. Porque não sabe usar a contabilidade do jeito certo. E além da contabilidade, a própria gestão administrativo financeiro é fragilizada. A gente encontra muita gente que não tem essa gestão, não tem essa prática de gestão administrativo financeiro e acaba expondo muito ao risco a operação, né? Porque ele não tem controle, então você não gera controle, você não sabe que você está sendo desviado, enfim, acaba um ambiente muito ruim. Antes de eu trazer o segundo ponto aqui que eu ia abordar com você, eu quero deixar um recado bem importante para o empresário que está assistindo, né? A gente não está aqui trazendo um monte de problema e você deve estar identificando onde você deve estar errando aí. A gente não está aqui para olhar para tua cara e falar assim, você é burro e a gente que é esperto. Não, não é isso. A questão é que você não foi preparado adequadamente para estar onde você está hoje. Parabéns por ter aberto a empresa. Sim. Metido as caras. Claro. Parabéns. Agora, o que é o de fato que tem que ser feito? Chamar o Evandro e organizar. Sim. Esse é o ponto. Tá? Agora, trazendo o segundo ponto aqui que eu ia trazer, dando continuidade à história lá. Carlos, eu mandei um cliente pro Evandro. E aí vai para você que trabalha em aplicativo, tá? Uber 99, o InDrive, tudo. Cara, o BioED, bonitinho o carro. Tudo certinho. Aí papo vai, papo vem. Cara, eu falo de negócio a todo momento. Né? Até quando tô dormindo, tô fazendo reunião. Aí conversando com o Uber, aí eu até comentei com o Evandro. Eu falei, Evandro, 5 meses o cara já faturou ali, acho que foi 70, 80 mil, alguma coisa assim. E até o final do ano ele quer comprar mais um carro para colocar para rodar, para ir concentrando o dinheiro que vai vir do segundo carro para a conta dele e o dele indo para a conta dele também. Ou seja, o cara tá fazendo uma grana. Ele vai fazer uns 100, 120 mil esse mês com o aplicativo. Ele tá fazendo 12 mil por mês. E Aí detalhe, eu parei para tá pensar, no meio, né? mandei pro Evandro e falei assim, Evandro, olha que legal isso aqui.
Ele, pô, bacana, mas qual que é o problema? Eu falei, ele não tem CNPJ. Não, ele não tinha MEI. Não, ele não tinha nada. Ele não tinha nada. A maioria dos Ubers estão trabalhando hoje, aí faz aplicativo, faz um negocinho aqui, outro ali. Aí vai trabalhar de pedreiro, pega ali 5, 10 conto no mês e tal. E não tem um CNPJ. Assim, qual que é o problema disso, Evandro? Ele pode, né? Tranquilo. Pode. Né? Não, pode. Em teoria pode, mas ele vai ter uma carga tributária elevada. Porque imagina ele ganhando isso na pessoa física, o governo entendendo que aquilo é uma renda dele. Ele tá fazendo 12 mil por mês de PF. 12 mil. Vai chegar o quê? 27,5. O cara... Mas vamos no seu caso. Ele nem oferece para tributação. Nada. Não comprova nada. Ele não tá nem falando pro governo não que fala, ganha isso. Não gera nota, não faz nada. Não gera nada. Então, o risco dele tá majorado, né? Porque... Hoje a instituição, faz tempo, né? A instituição financeira manda informação para o governo fala assim, daqui eu me viro. Deixa eu ver o que eu faço com essa informação. E tem muita gente que está confusa com esse negócio dos 5 mil reais, né, na pessoa física. É tributado, não é? Passou de 5 mil, tem alguma tributação? O que a pessoa tem que fazer se ela faz mais de 5 mil por mês? Não, o que aconteceu? O governo ele atualizou a tabela do imposto de renda. Tá. Então, quem ganha até 5 mil reais é isento. Daí, depois disso, vai seguir a progressividade da tabela. Então, nada mais que isso. O autônomo tá ali fazendo a grana dele, mais de 5, 6 mil por mês, 7. Então, autônomo. Você é autônomo, presta atenção. Se você é autônomo e tem despesas para entregar o seu serviço, chama a gente aqui. Que eu tenho uma solução para você. Segura esse pitch no meio da tua orelha aí, ó. Chama aqui que a gente vai gerar uma economia gigante. Eu orientei, até pro bono, um amigo. Ele estava gerando 12 mil reais de imposto na declaração de ajuste anual. A gente conseguiu reduzir para zero. Zero? Uau! Zero. Olha. Caramba. Você pode repetir essa parte, por favor? Tem uma empresa aí que eu vou te apresentar, a Axis. Não, mas você é autônomo, me chama que... Não, pode ser que não seja zero, mas que a gente... Se você estiver fazendo errado... O pessoal que tá fazendo errado, tá fazendo 7 mil por mês aí, não tá comprovando nada, só tá seguindo a vida. Quando que ele vai se lascar? Ano que vem no imposto de renda? Esse é um primeiro momento que ele vai... Mas se lasca pouco, né? Só um É, pouquinho, né? Só um pouquinho. Tem a guia gigante. Mas é tudo isso? É tudo isso. Tem que pagar. E 100 tem que pagar 70? Como assim? Complicou. Complicado. Eu queria até aproveitar, eu sei que para você que é empresário que está aí do outro lado, em algum momento você se identificou, com certeza. O que eu queria ver com você, que é empresário, né? Se você realmente se identificou, eu vou deixar os dados aqui, né? Tanto do Evandro como do Bacelar. A gente vai marcar um dia também para falar só com o Bacelar, só sobre os trabalhos do Bacelar. Eu Você conheço tem advogado um pouco, bom? já achei bacana. Tem advogado bom? Não, calma que pode ter recorte. Vai dar ruim, hein? Pode ter recorte. Aí não dá. Não, vamos mandar sem recorte. Vamos mandar Na sem íntegra. recorte. Mas é que a gente está chegando nos momentos finais aqui, mas antes até de a gente finalizar, eu queria entender um pouco mais sobre essa questão da consultoria em relação principalmente a essa parte interna. Por exemplo, eu tenho um cliente, tenho vários que têm esse tipo de problema, mas que ele não consegue ter esse controle interno. Então, chegou o Evandro lá e falou, olha, eu preciso de dados. A pessoa fala, olha, eu quase não tenho dados aqui. Você ajuda a pessoa, por exemplo, indica um sistema, uma plataforma. Existe uma plataforma que você usa? São outras plataformas? É uma plataforma própria? Como é que... Não, o que a gente entra? A gente entra na empresa, identifica qual que é o gap dele. Por exemplo, eu tenho um problema de controle de contas a pagar. Então, a gente entra, analisa o processo dele, identifica as pessoas que cuidam desse processo. No final do dia, a gente pode sim identificar parceiros de tecnologia. Dependendo do negócio, a gente entra e ajuda, inclusive, a implementar aquela ferramenta para que ele tenha uma gestão
melhor, porque imagina gerir dados no Excel hoje. É difícil. Tem gente que é pequeno, consegue. Mas quando você vai escalar, ele pode gerar um problema de dedo, né? Sim, as pessoas começam a digitar errado ou queimar a fórmula. Então, o Excel é fragilizado. muito bom, né? Não, e às vezes a pessoa acha que o problema está numa área e você com todos esses dados, opa, seu problema não está nessa área, está nessa outra área. Exato. Não é? E a pessoa não tem a menor noção Isso. disso. Então, Evandro, olha, estamos chegando agora sim ao final do nosso podcast. Espero que a gente possa gravar mais vezes, mais programas, porque são assuntos que realmente o empresário, que é o nosso público, ele precisa saber. Não é que poxa, eu posso... Não, você precisa ter essas informações. Sim. Sabe? Você precisa ter alguém que olhe para a sua empresa e identifique nos números onde está o problema. Né? Porque às vezes a pessoa também acha, né? O empresário acha que não tenho problema, minha empresa está faturando, está tranquilo, estou pagando as contas das escolas dos meus filhos, estou pagando, sabe, a compra de casa, a gasolina, e está tudo certo. Exato. Não, você pode melhorar, você pode economizar, você pode deixar de perder dinheiro e ainda ter a sua empresa estruturada e, de repente, a pessoa quer escalar, ela quer crescer e não consegue crescer por tanto vazamento que tem na empresa dele. Então, eu gostaria que você deixasse aí, tanto você quanto o Bacelar, os nossos cumprimentos, os dados, né, as informações de contato também, porque eu acredito que muita gente vai querer conversar com você. Não, bacana. Você pode deixar na descrição aí do vídeo, né? Posso. Eu te mando lá, se puder deixar na descrição do vídeo, tá ótimo. E, principalmente, a gente tenta liberar mais tempo para o empreendedor, porque o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem, né? Sim. Penso eu. Imagina você ter tempo para sua família, tempo para você se dedicar à sua saúde, tempo para você dedicar para esses estudos, tempo para você pensar na estratégia da sua empresa. Então, a gente costuma assumir essa parte do processo, liberando tempo para o gestor, para o dono, para poder ele gerenciar da melhor forma. Então, o tempo acho que é o grande ativo que a gente tem hoje. Meu, maravilha. E você, Bacelar? Bom, eu fazendo a minha parte aqui de marketing, né, do Evandro, né? Ensina eu na tua vida, hein? Isso aí, Bacelar. Ó, @ etakaki, _BTF, tá? Evandro Takaki. Você vai lá, segue ele. No link do perfil tá lá o perfil da BTF também. Você que tá lascado aí na tua contabilidade, não sabe pra onde você vai, segue a gente que a gente vai resolver teu problema, tá? Junior.bacelar OFC. É OFC, não é UFC não, tá? OFC. Eu sou CEO e dono da Axis. A Axis ela é uma empresa voltada para terceirização comercial, marketing, vendas, treinamento comercial. Tem a parte também ali de tráfego pago, gestão de mídias, design, web design. O que você precisar, pode dar um toque lá, principalmente na área de vendas, né? Porque às vezes o problema não é que o lead não converte, não é que a tua empresa não está vendendo. O problema é você que não soube colocar uma cultura de vendas o suficiente para a tua empresa para ela prosperar de verdade. E aí é onde eu entro. E eu chego e resolvo esse problema. Fechou? Tamo junto, esse é o começo. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, gente. Bacelar, um parceiraço nosso aqui. Vou aparecer mais vezes aqui, vai tá? aparecer mais vezes. A gente vai falar um pouco mais sobre essa parte do comercial, como você pode ajudar, enfim. Faz todo sentido para nós aqui. Total. Legal. Tá bom, Evandro? Obrigado, Carlos. Obrigado. E espero vocês para um próximo podcast. Boa. Combinado. Tá bom, Tamo gente? junto, esse é o começo. Um abraço, pessoal. Obrigado. Obrigado, gente. Um abraço. Fiquem com Deus e até a próxima.